A mulher rei acompanha a história da general Nanisca, liderando um grupo de elite de guerreiras composto apenas por mulheres, que protegia o reino africano de Daomé nos anos 1800. Enquanto ela treina uma nova geração de soldadas e as prepara para a batalha contra um inimigo que tem o apoio dos portugueses, interessados no tráfico negreiro. O que muitos não sabem é que a mulher rei é inspirada em uma história real, que já faz parte de diversas outras produções de Hollywood. A trama é baseada em acontecimentos que rolaram nos séculos 17 e 19, no reino do Daomé, atual Benin, na África Ocidental. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Estrelado pela ganhadora do Oscar, Viola Davis, A Mulher Rei é um drama histórico repleto de ação sobre as Agoge, um grupo de mulheres guerreiras que formavam a guarda real do reino africano de Daomé. Apesar de não serem tão conhecidas do grande público, essas guerreiras existiram na vida real e serviram de inspiração para uma parcela considerável de ícones atuais da cultura pop. Sendo a mais famosa delas as Dora Milaje, que encantaram o mundo com sua agressividade e letalidade no filme Pantera Negra, do Marvel Studios. Davis é conhecida por seus papéis de mulheres fortes, como a advogada criminal e professora Annalise Keating na série Como Defender um Assassino. A atriz diz que a história das Agoge a atraiu porque refletia sua própria jornada de orgulho e autoaceitação, como a que muitas mulheres vivenciam. Eu vi a minha feminilidade nela, vi a minha escuridão nela, vi uma parte muito importante da história nela. Eu sempre digo que qualquer parte da história é importante, mesmo as menores partes, e acho que isso é uma história pela qual o mundo está faminto, afirmou a protagonista em entrevistas divulgadas. Também conhecidas como as Amazonas de Daomé, as Agoge foram guerreiras letais da África Central durante os anos 1800. No filme, que se passa em 1823, elas libertam escravos da Nigéria e ajudam em revoluções. Na vida real, porém, sua participação era um pouco mais obscura. Como eram soldadas que respondiam diretamente ao rei e faziam parte de um sistema vigente, muitas vezes acabavam participando indiretamente do esquema escravocrata em questão, que vendia os inimigos derrotados em campo de batalha para os europeus. Essa questão acabou trazendo uma polêmica para o longa, já que algumas pessoas enxergaram nele algum tipo de romantização deste caso. Os historiadores dizem que as Agoge, por mais que tenham sido símbolo de força e poder, também eram cúmplices de um sistema problemático. Afinal, elas estavam dentro de um sistema patriarcal e ligadas ao comércio de pessoas escravizadas. Formadas inicialmente pelas esposas do rei, que não contavam com mordomias, na verdade, a única diferença de uma mulher comum para uma esposa do rei era o celibato, já que elas só poderiam se relacionar fisicamente com o rei. Inicialmente, eram recrutadas entre as centenas de esposas reais. Com o tempo, mulheres comuns da sociedade passaram a se alistar voluntariamente, ao passo que outras tantas eram recrutadas à força, bastando para isso que seus pais ou maridos reclamassem ao rei sobre seu comportamento. A adesão às fileiras das mulheres guerreiras tinha como principal finalidade a lapidação de qualquer traço de caráter agressivo para os combates. Durante o período de engajamento, elas não podiam ter filhos nem a rotina de uma mulher casada. Muitas delas eram virgens. O regimento tinha um status semi-sagrado, entrelaçado com a crença do grupo. Os treinamentos davam ênfase aos intensos exercícios físicos e à disciplina. Afinal deste, elas recebiam o armamento, rifles Winchester, porretes e facas. Uma parte importante de seu treinamento consistia em conseguir surpreender o inimigo pegando o desavisado. As unidades também eram comandadas por mulheres. Seus prisioneiros, em grande parte, eram frequentemente decapitados. O exército se dividia em 5 ramos: as que lutavam na artilharia, as caçadoras de elefantes, as arqueiras, as mosqueteiras, que empunhavam mosquetes, e as que lutavam com navalhas. Com a grande perda de vidas masculinas nos inúmeros conflitos em que Daomé se envolvia,
essa guarda real passou a ganhar força, logo se tornando o exército real. Pela eficiência e letalidade, as Agoge viraram um símbolo de poder em Daomé, além de ser uma grande quebra de paradigmas, afinal havia uma identidade visual própria delas, que passava uma mensagem para os rivais, e ver mulheres no campo de batalha não era comum naquela época. Porém, a vida delas não era nada fácil. O treinamento era baseado na furtividade e na blindagem de emoções. Para isso, elas precisavam suprimir a dor e caminhavam descalças por cima de pedregulhos e espinhos. E uma forma de evitar gritos durante as invasões era treinando escalada em paredes espinhentas e pontiagudas, além das invasões surpresa a regiões próximas. A invasão europeia na África Ocidental intensificou-se durante a segunda metade do século XIX. Em 1890, o rei começou a combater as forças francesas no decurso da Primeira Guerra Franco-Daomeana. De acordo com algumas fontes, o exército francês perdeu várias batalhas contra elas devido à habilidade das mulheres guerreiras no campo de batalha, em pé de igualdade com todo o corpo contemporâneo de soldados de elite entre as potências coloniais. Finalmente, reforçados pela legião estrangeira e utilizando armamento superior, incluindo metralhadoras, bem como a cavalaria e a infantaria da marinha, os franceses infligiram baixas consideráveis ao exército de guerreiras. Após várias batalhas, o poderio francês prevaleceu. Os legionários escreveriam mais tarde sobre a incrível coragem e audácia das mulheres. A última Agoge remanescente do reino de Daomé morreu em 1979. Estima-se que as Agoge tenham chegado a 6.000 guerreiras, que acabaram sendo apagadas após duelos contra o exército francês no século XIX. Se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like e, caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!